Então, boa noite a todos. Eu estou falando da profissionalização docente e aulas, né? É a última parte da nossa apresentação, que são as trajetórias e as experiências dos docentes. Então, a gente está trabalhando esse artigo, é um artigo da revista Educação e Informação, é uma revista do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Ceará. E aí a gente vai falar da profissionalização docente, que tem como palavras-chave a formação docente, a formação continuada e a formação em exercício. A nossa preocupação é justamente na formação em exercício. Por quê? Porque o aluno sai da graduação e sai sem o currículo formado. Mas como é formar esse currículo se eu estou me formando nessa graduação? É porque durante a graduação, vocês vão fazer projeto de extensão, vocês vão fazer o PAPM, que é um aperfeiçoamento dos professores de ensino médio, né? Vão participar também, ler o edital, ver como é que é feito toda a parte do Profimat. Então, o que é o Profimat? O Profimat é um mestrado, né, profissionalizante, que é para o docente em exercício. Então, você deve estar trabalhando, deve ser professor, e aí quer se aperfeiçoar, quer uma formação em exercício. Você não pode se ausentar do seu trabalho, e aí você faz o Profimat, que tem essa possibilidade de você fazer em sala de aula. Diminui a sua carga horária, tá bom? E aí você é cedido algumas horas para você estudar. E aí, dentro desse artigo, nós temos alguns autores que a gente vai conhecer. Antônio Nova, que fala da identidade docente, da trajetória profissional do docente, da LDB. Ele vai falando também da formação dentro do curso, que é isso que eu estou falando para vocês. O projeto de extensão, ele vem agregar e integrar as 3 disciplinas que estão juntas, né? Nós estamos no curso de licenciatura em matemática, nós estamos na formação, uma formação acadêmica, e aí eu falei para vocês da plataforma da educação básica que a gente tem que fazer, tem que estar participando assíduo e fazendo o quê? Preenchendo todas as informações, onde é que você reside, o que você já fez, qual foi os cursos que você já fez, que é para preencher o seu currículo da educação básica. O currículo, ele faz parte da CAPES, e no artigo também vai falando o que é a CAPES e para que serve a CAPES, qual é a sua função. Então, a gente vai falando também de cursos de extensão. Esse curso de extensão que eu falei para vocês na aula anterior, ele é um curso de 60 horas, tá bom? E vai falar justamente disso, da identidade do professor. Ele vai criando uma identidade durante a vida acadêmica, não é só do eu, a pessoa, mas vários, né? São várias formações, porque você tem a percepção sua e a percepção com relação aos seus professores. Então, a gente vai falando também dessa profissionalização docente nos referenciais para a formação de professores, né? Que é um processo contínuo, permanente, é um desenvolvimento profissional. O professor tem que ter essa disponibilidade para a aprendizagem, para a formação, e o sistema escolar também inserir nesse contexto. Porque você diz assim, mas eu trabalho no Estado, não tenho condição de me capacitar, não tenho tempo. E aí você vai para a prefeitura, você tem aqueles programas de aceleramento, tem de letramento, então tem todos os programas, assim como na matemática. Na matemática, além da gente estar falando desse curso de extensão que vai ter no curso de licenciatura, nós temos o PAPM, né? Nós temos 2 entradas no começo do ano, agora em janeiro nós já vamos ter, e no meio do ano também. E nós temos o Profimat, que é o carro-chefe de tudo isso, que é o que dá oportunidade para o professor fazer um mestrado, que é uma pós-graduação em estricto sensu. E aí a gente tem a participação de vários autores, não sou eu que falo, eu só estou transmitindo justamente o que Moraes fala, Evangelista fala, então eles trazem toda uma problemática sobre que o professor, ele é o quê? É trabalhando no saber fazer, superando justamente essa dicotomia, que é a prática, tá?
e a prática e como é a vida, né? A sua vida do eu, professor, e o saber fazer, porque a gente vai aprendendo fazendo. E aí, nesse sentido, ele vai estabelecer o modelo da profissionalização na docência. E aí são inúmeras problemáticas enfrentadas pelo professor, né? Principalmente a questão de não ter tempo, o cotidiano escolar, porque a gente leva a tarefa para casa, né? A gente leva as coisas para elaborar, a gente não termina quando acaba na sala de aula, e tem mais outra participação, outra performance, é que a gente está no momento de emergencial, de emergência por conta da pandemia. Né? Então, nós estamos cada um na sua casa, cada um participando de forma virtual. E a profissionalização docente repassa o artigo, ele divide em algumas seções, ele vai dividindo e vai explicando. Ele diz que a formação também é entendida como processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional, o que pede, né, esse professor, esse profissional, disponibilidade para aprendizagem, da formação que o ensine a aprender, do sistema escolar em que ele está agregado, no qual ele se insere como profissional e que ele possa ter condições para continuar aprendendo. Então, esse artigo, ele é um artigo que ele vai falando da reflexão sobre a construção desse sujeito docente. Nova vai abordando vários conceitos, como indução profissional. Ele vai dividindo o artigo em 4 seções. Ordenamento legal da formação do professor, que parte da LDB, são alguns artigos que ele vai citando ao longo do artigo. E o que é a LDB? É a lei, né, de diretrizes e bases da educação. E aí, essa lei é uma lei federal, número 9.394, ela data de 1996. Então, as 4 seções abordadas nesse artigo é ordenamento legal, que tem como base a LDB, a indução profissional, que reflete sobre a construção do sujeito, que é ser docente, a direção da formação continuada e das estratégias de fomentar essas atualizações, e perpassar a história e a trajetória docente, que vai falando sempre da identidade, da valorização do trabalhador, do profissional em educação. Então, esse artigo, ele é um artigo que a gente vai trabalhar na aula 4 e na aula 5, que vem justamente abordando todas essas 4 sessões. E ele fala da permanente construção do ser docente, tá? E a sua história e trajetória. Por isso que eu comecei falando das falas, né? Das falas e da história. E aí nós temos o artigo 61, que é o artigo da LDB, que fala sobre as considerações dos profissionais da educação escolar básica, e trabalha justamente o artigo 21. O artigo 21 é que fala da educação escolar. Então, o que é que diz o artigo 21 da LDB? Ele fala justamente sobre a educação básica, dividida em 3, a educação infantil, educação fundamental, o ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, vai falando dos trabalhadores em educação com diplomas, né, superior, específico da disciplina. E aí também ele ressalta, esse artigo, a importância dessa legislação, que é respaldada na LDB, número 9.394, Tardif também é um dos que colaboram com esse artigo, falando dos saberes dos professores, né? Não se caracteriza como uma construção do eu, do individual, mas, ao contrário, né? Evolui e é construída através das trocas, né? Da necessidade de estar trocando, de estar... Por exemplo, aqueles vídeos que eu coloquei do YouTube foram criações nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente teve que se reinventar e fazer uma ressignificação do que é ensinar. Então, aquele ensinar do quadro com 40 alunos na sala não existe mais. Nós vamos ter um ensino agora híbrido e depois a gente vai passar para um ensino mais com 17, 18, 19, com distanciamento, com álcool em gel. Então, nós temos toda uma característica
peculiar desse momento. Então, o artigo também fala muito da modalidade normal superior, né? Fala da pedagogia, fala da melhor formação para propiciar a esse discente o alcance do exercício da docência, e ele vai falando também da direção, da formação continuada, e que estratégias cometer, né, acontecer para fomentar tudo isso. Então, uma das preocupações minha, da professora Maria Raimunda, e juntamente com o professor Clóvis, é fazer com que vocês tenham estratégias de se tornar docentes e de ter um currículo, né, cadastrado na plataforma da educação básica. A gente tem também as estratégias de como passar em um concurso, o que é que cai em concurso. Então, dá essas informações precisas para vocês durante o curso. Então, o professor é um ser sujeito que inicia sua constituição profissional impregnado de uma memória discente. Lógico, a gente vai tendo essa memória dos professores que nos marcam, dos professores que trazem essas inovações, das histórias vivenciadas. Cada um tem sua história específica, né? Como foi, por exemplo, a professora Maria Raimunda, do Instituto Federal de Floriano, eu, do Instituto Federal de Corrente. Então, que memórias são essas? Como foi que a gente chegou até aqui? Então, a gente, por exemplo, o meu caso, né, são 13 anos de Estado, 3 anos e 3 meses de prefeitura e 6 anos de Instituto Federal do Piauí. Então, quais foram as ações que você fez para chegar até aqui? Qual é a memória que você tem de recém-formado? Então, tudo isso nós vamos explicar para vocês. Então, Nova, ele descreve o período de indução como um momento em que o sujeito desenvolve uma disposição profissional e firma uma posição docente. Ele vai construindo, né, a sua imagem, a sua prática a partir de tudo que conheceu e experimentou na teoria, mas que agora vai receber seu toque pessoal. O firmar a posição docente vem da percepção de que o profissional recém-ingresso na carreira, está em busca de um sentir-se confortável com sua posição, suas funções e sua prática. Então, é uma busca intensa pelo seu lugar, por se sentir bem nessa profissão. E o que é que você gosta, né? O que é que você espera disso? Você é um ser que ele se preocupa com o bem-estar da profissão. Se ele não está bem, ele vai o quê? Ele vai sair, ele vai abandonar. Então, a gente vê que em muitos casos, esses professores de matemática dão disciplinas de física, de química, por falta do profissional nessa área especificamente. E aí a gente vem também, né, a identidade, que é investir em sua formação, construir um acervo, cuidar e privilegiar sua formação do dia a dia, né? Acreditar na formação dos discentes, das práticas, do agir como profissional, que é atuar como profissional reflexivo, crítico e que possa inovar as suas metodologias. Então, aqui nós também vamos discutir a formação continuada, tendo sido uma proposta constante na área da educação, porque a gente não para de aprender nem de estudar. Vejam bem nesse momento como é que a gente pode se reinventar nesse momento em que cada um está na sua casa, cada um está na sua cidade, cada um está no seu interior, pode ser na zona rural, pode ser na zona urbana, onde quer que você esteja, a aula chega até você. Então, quais são esse trilhar profissional? O trilhar do conhecimento. Então, quais são os trilhos das possibilidades de se reinventar? Então, ele fala também do professor com as suas que você deve refletir, né? Ele não deve ser só um aplicador de avaliações, só um reprodutor de conceitos, mas ele deve o quê? Refletir sobre a sua ação e fazer essa ressignificação. Então, a profissionalização docente, ela também é instrumento da teoria, havendo possibilidade de articular essa teoria com a prática, vocês vão também estar ligados a uma prática docente, vocês vão estagiar no ensino fundamental, no ensino médio, vocês vão só assistir, vão fazer relatórios, vocês vão participar também, vão interagir.
Então, tudo isso é um momento de reflexão e se formar um profissional. Vejam que vocês já estão inseridos num curso à distância, EAD, em licenciatura em matemática. Então, vocês estão o quê? Estão nessa modalidade, nesse formar, a formação acadêmica de vocês já está sendo o ensino à distância, essa nova perspectiva, porque nós não podemos nos encontrar como antes, né? Nós temos toda uma situação emergencial. E aí, eu venho falando, o artigo, né? Da CAPES, que eu já falei para vocês, da plataforma do currículo básico, que vocês têm que se aprimorar para isso. Nós temos também o CAPES, o que é o CAPES, né? É uma coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então, ela é responsável por organizar, fomentar todos esses programas inicial, programas de mestrado, programas de doutorado, e aí a gente tem o MINTER, que é o mestrado interinstitucional, nós temos o DINTER também, que são programas de doutorado interinstitucional, dentro de várias instituições, né, corroborando para que aconteçam, né, uma instituição promove um encontro, a outra instituição recebe os discentes. Então, a CAPES ela vai organizar e gerenciar tudo isso de uma melhor forma prática para que os programas específicos eles sejam aproveitados, sejam oportunidades para os professores, né, se aperfeiçoar dentro dessa política de formação continuada. E aí nós temos o PAFO, né? O PAFO desde 2009, nós temos uma rede nacional de formação continuada de professores da educação básica, nós temos a segunda licenciatura, né, para quem já tem pedagogia, fazer um curso específico de química, ou de física, ou de biologia, ou de matemática. Então, nós temos essa preocupação em formação de professores, alunos da educação, para que possam fomentar essa experiência e ter essa titulação de nível superior. E aí nós temos outros programas, como o Pro Infantil, nós temos o Letramento, nós temos vários outros programas que podem estar nos ajudando, né? Dentro da nossa área de matemática, nós temos o PAPME e nós temos o Profimate.